Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer: compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Olá, eu sou Antônio Carlos, do CVV Curitiba. Nós vamos conversar um pouco sobre uma questão bastante importante que nos últimos tempos vem ganhando uma dimensão maior, em função do Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Conscientização para a Prevenção ao Suicídio, e nós, do CVV, Centro de Valorização da Vida, no Brasil inteiro, fazemos ações para trazer esse assunto à tona. Consideramos de muita importância conversarmos sobre isso. Seja bem-vindo à nossa fala de hoje, mas iniciamos agradecendo de coração o espaço que nos é dado pela Rádio Espírita do Paraná, pela Rede Mundial de Emissoras Espíritas e pelo canal do YouTube da Rádio Espírita do Paraná. O CVV Curitiba agradece profundamente essa oportunidade de podermos conversar um pouco sobre essa questão. O CVV, vou contar brevemente a história do CVV, como foi criada, para a gente ter um entendimento desse trabalho. O CVV foi criado em 1962, na cidade de São Paulo, por 14 jovens ligados à Federação Espírita do Estado de São Paulo, 14 jovens da Mocidade Espírita. E esses jovens, naquela altura, queriam fazer algum trabalho que fosse útil à sociedade. E o Edgar Armon, que vem mais tarde a ser presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, vendo o esforço daqueles jovens estudiosos da doutrina espírita, colocou um envelope na mão de um deles, o jovem Jacques Conchon. Naquele envelope estava dito assim: se vocês querem fazer algo útil, eis aqui uma boa oportunidade. Dentro desse envelope tinha uma matéria de um jornal de Londres, falando sobre uma instituição que foi criada em Londres, a partir de um episódio. Um reverendo da igreja anglicana de Londres foi chamada para fazer os ofícios fúnebres de uma menina que havia morrido aos 14 anos. O reverendo Chadvará vai até o local, fazer aqueles ofícios fúnebres, e conversando com a família ele descobre que ela tinha morrido por suicídio. E ele ficou pensando, puxa vida, o que faz uma menina de 14 anos se matar? E o que nos impressionou, a primeira vez que deparamos com essa informação, e ele também,
essa menina se matou porque ela menstruou. Um fato hoje muito banal, mas que naquele tempo não se tinha informação, ela achou que ela tivesse uma doença grave e não deu conta de lidar com aquilo. O reverendo Chadvará, da igreja anglicana, no dia seguinte a esse fato, impressionado com aquela questão, porque a pessoa não tinha com quem falar, com alguém adulto, e naquele tempo não se falava muito sobre questões de sexualidade, ele põe um anúncio no jornal, dizendo que trataria de assuntos sérios, aspas, qualquer assunto que você não tenha com quem dividir, com quem falar, com quem conversar, que ele atenderia. No dia seguinte ao anúncio feito, uma pessoa atravessou o Canal da Mancha, ele veio do continente para a ilha ali da Grã-Bretanha, para a ilha ali onde está Londres, e para falar, para desabafar. E ele se impressiona com aquilo, puxa, o esforço da pessoa fazer para desabafar, demonstrando que já naquele tempo, na década de 50, não se tinha com quem, muita gente já não tinha com quem desabafar. E esses jovens, vendo essa informação, o criador dos os samaritanos, Chadvará, que é uma organização congênere ao CVV, criada lá anteriormente ao CVV e que serviu de inspiração para aqueles 14 jovens. Esses 14 jovens, ao longo do tempo, criaram ali em 1962, mas estudaram, fizeram diversos esforços para conseguir formatar o que é hoje o CVV. Há 58 anos atrás, então, foi criado o Centro de Valorização da Vida, com o intuito de fazer o apoio emocional. Nos primeiros tempos, a cidade de São Paulo, início da década de 60, o índice de suicídio não chega aos níveis de hoje, mas incomodava a quem percebia, porque a morte por opção ela choca bastante. Então o esforço desses jovens, no primeiro momento, dava uma cesta básica aqui, levava uma pessoa para um médico. Os esforços eram circunstanciais. Com o tempo, já a partir da primeira década, percebeu-se que a proposta ideal não seria resolver o problema que estivesse fazendo aquela pessoa sentir necessidade de acolhimento, mas sim ir no sentimento. Seria mais útil para aquela pessoa que a pessoa que a ouvisse, acolhesse o sentimento, a sua dor, e não focasse no problema. E o CVV passa a usar a abordagem centrada na pessoa, nos sentimentos da pessoa, não nas circunstâncias ou no problema que ela está nos trazendo. Porque problemas sempre existirão. O que pode mudar a partir da autopercepção é a maneira como a pessoa lida com o problema. Então o trabalho do CVV, ele acolhe a pessoa centrada nos sentimentos que a pessoa está trazendo. Nós vimos há pouco tempo uma das últimas entrevistas do Jacques Conchon, aquele jovem lá do início do CVV, um dos 14 fundadores do CVV, ele comentando sobre a ótica dele, o início do CVV e toda a sua história, ele faz uma metáfora muito bonita, que ele diz que a humildade que ele tem de dizer assim: o CVV era uma instituição que se tornou necessária naquele tempo, mas se não fôssemos nós, outras pessoas fariam, e poderia dar-se outro nome, porque a sociedade ela tem um poder de resolver as questões. É uma instituição viva, a sociedade. Então, quando nós temos situações difíceis como guerras, pandemias, brota da própria sociedade soluções para aquela questão. A sociedade tem um poder de recompor-se. É como nós podemos usar uma metáfora como uma criança que cai da bicicleta e se rala inteira. O próprio organismo se incumbe ali, coagula o sangue e vai cicatrizando. O próprio organismo vivo, que é o corpo físico, faz com que se regenere. E a sociedade também é uma instituição viva. Esta é uma metáfora que pode ser usada para a sociedade. Nós podemos ver a Primeira Guerra Mundial é um mal profundo, mas mesmo do mal se pode tirar aprendizados, crescimentos. A ciência avançou bastante. Nós, se pisássemos num prego enferrujado, nós teríamos tétano, gangrenava, e às vezes era necessário até amputar. A partir daquela Primeira Guerra, cria-se a penicilina e vai se desenvolvendo até formar-se um antibiótico. Quer dizer, mesmo do mal, como uma pandemia
como a que estamos vivendo, pode-se buscar, e a sociedade, ela, como organismo vivo, ela vai se reorganizando. E o CVV ele tem esta proposta de crer na capacidade da própria pessoa resolver as suas questões. Então, o protagonista da fala no atendimento do CVV é quem nos procura, não é o voluntário. O voluntário não, ele está ali com treinamentos para fazer o atendimento voltado para os sentimentos daquela pessoa e para que ela, na medida em que vai fazendo a narrativa das suas questões, ela encontre as soluções. A solução dela não está no voluntário. O voluntário vai espelhar a sua fala, vai fazer de maneira... Ele tem técnicas e treinamentos para que a pessoa, à medida em que faça a narrativa, ela vai tendo insights, ou no senso comum ela vai caindo fichas e ela mesma vai encontrando os seus recursos, que pode acontecer numa ligação, duas, em muitas, ou ela pode, a partir do diálogo com o CVV, buscar outras alternativas de tratamentos. O CVV ele não substitui o tratamento psiquiátrico, o tratamento com o psicólogo. Ele é uma espécie de, aspas, pronto-socorro emocional para atender em momentos de crise, no momento em que eu estou sozinho e preciso falar com alguém, desabafar, eu não tendo ninguém. A pessoa liga no número 188, é um número gratuito. Esse número foi criado a partir de uma parceria do CVV com a Anatel e com o Ministério da Saúde em 2018. Nós, antes do 188, atendíamos 1 milhão de ligações por mês. Já no primeiro, isso em 2016, no primeiro e segundo ano já passamos a atender 3 milhões de ligações. Porque esse número gratuito, você não paga o pulso para a operadora. 95% dos nossos contatos são via telefone, mas atendemos também via chat e por e-mail. Muitos jovens desabafam por e-mail. À medida em que eu faço a narrativa das minhas questões para o voluntário numa ligação de desabafo, no momento em que eu estou desabafando minha questão emocional que está me incomodando, que está me apertando o coração, o formato, o processo por escrito é o mesmo. Eu ponho para fora e é como se eu me desintoxicasse, ou se eu tivesse com o coração apertado, carregando algo pesado comigo, que está me comprimindo a mente, o coração, e eu dividisse o peso disso com alguém. Isso é fundamental. Esse é o formato, resumidamente, do que faz o CVV. Nós queremos falar um pouco sobre mitos e verdades com relação ao suicídio. Algumas coisas que são consideradas verdadeiras e são mitos, e outras coisas que a experiência, as pesquisas de grandes instituições, o CVV, por ter sigilo, ele não faz pesquisa, nós não anotamos nada do que nos é dito, nós não gravamos a ligação, o voluntário está ali caminhando junto com a pessoa que nos liga, não está na frente dizendo o caminho, não está atrás tentando motivar, está do lado como se metaforicamente estivesse caminhando junto, de maneira sigilosa, de maneira confidencial, que está sendo dito. Mas nós, para entendermos esses processos todos, buscamos instituições de estudo e, como nós mantemos esse sigilo, nós pegamos o que está posto pelas instituições de ensino, de pesquisa. Nós vamos falar um pouquinho então sobre mitos e verdades dentro do suicídio. Um mito: o suicídio não pode ser prevenido. É um mito, o suicídio pode ser prevenido. Na maioria dos casos, a pessoa dá sinais e nós podemos perceber. Às vezes a pessoa deixa de fazer um hobby, um hábito que ela tinha, a pessoa começa a se afastar dos convívios com quem ela gostava, começa a tomar resoluções de questões pendentes e... Então a pessoa pode dar sinais. Ocorre que nem sempre nós percebemos, porque não são todas que dão, e alguns sinais não são necessariamente que a pessoa está pensando nisso. Um outro mito: pessoas que falam em suicídio só querem chamar a atenção. É um mito. Nem sempre as pessoas que estão falando em suicídio querem só chamar a atenção. E nós não vale a pena arriscar se a pessoa está realmente chamando atenção ou não. Nem sempre
Falar sobre suicídio pode estimular sua realização. É um mito, não é verdade. Falar sobre suicídio, às vezes a pessoa está dando sinais, seja um familiar, um dos nossos amores, nossos filhos, a pessoa está dando sinais, podemos conversar sobre o assunto. É produtivo, é positivo. Não é o fato de eu falar com meu filho sobre a questão que vai fazer. Se ele estiver pensando, não vai ser eu falar que vai fazer com que ele pratique o ato. Se ele não estiver pensando, eu falar não vai fazer com que ele pratique o ato. Um outro mito, a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa, é um mito. A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, muitas vezes ela avisa, muitas vezes ela dá sinais. Às vezes explicitamente, às vezes de forma velada, mas muitas vezes ela dá sinal. Um outro mito, a pessoa que supera uma crise de ideação suicida ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. É um mito, às vezes a pessoa tenta várias vezes e acaba consumando o ato. Então, é um mito dizer que ela não irá fazer. Verdades. Algumas verdades sobre o suicídio. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. Não é 100% das vezes, é um número considerável de vezes. As pessoas dão sinais. É preciso estar atento a falas como eu não queria estar aqui, não vejo sentido. É importante ouvir, acolher, conversar sobre essas questões. As redes sociais estão com várias dessas instituições, Facebook, Instagram, Twitter, procuraram o CVV para a pessoa demonstrando isso publicamente nas redes sociais, entrar informações sobre o CVV nas consultas de Google ou nas pesquisas que as pessoas fizerem com relação ao assunto, entrar o número de apoio emocional do CVV, o número 188. Outra verdade, a expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como uma simples ameaça ou chantagem emocional. Às vezes não é uma ameaça, às vezes não é uma chantagem emocional. A proposta é que nós tenhamos o coração aberto, a mente aberta, um espírito compassivo com o sofrimento do outro, que não acrescentamos uma pedrinha no peso da dor do outro e que nós estejamos atentos a ser apoio emocional. Se eu não estou precisando de ajuda, eu posso ser a ajuda. Essa relação de ajuda é fundamental. Se eu não estou no momento de estar precisando de ajuda, eu posso ser a ajuda. E em muitos momentos em que eu vou ajudar, mais adiante pode ser eu que vou precisar, e nós alteramos as nossas questões emocionais. Nosso estado de espírito sempre tem alterações, então é muito possível que mais adiante eu vou precisar, ou eu posso me lembrar de algum momento em que eu precisei. Então, à medida em que eu vou desenvolvendo em mim essa condição de ser apoio emocional, no momento em que eu precisar de apoio emocional, eu já vou ter uma condição melhor até de entender os meus sofrimentos. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. Sem dúvida nenhuma, reconhecer, estar atento ao sofrimento e oferecer apoio ajuda muito. É possível prevenir o suicídio. É possível prevenir. Nós podemos ouvir de uma forma muito simples, não é nada sofisticado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para o nosso encerramento, sobre esse ouvir empático. Uma outra verdade, perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer suicídio. Não aumenta. Se a pessoa já está pensando sobre isso, eu falar sobre isso não vai aumentar. E se ela não está pensando sobre isso, eu falar não vai fazer com que ela passe a pensar. Então, não aumenta na pessoa o desejo de suicídio. Eu posso perguntar isso. Se eu estou percebendo várias evidências em alguém com quem eu tenho uma certa intimidade, eu posso falar sobre isso. Criou-se um tabu de que não devemos falar, porque imaginou-se que falar sobre isso provoca. É um tabu que precisa ser quebrado. É importante falar, mas falar de maneira adequada. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Uma outra verdade, nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família.
estava fazendo uma palestra numa instituição e a pessoa levantou a mão e disse: o meu tio se suicidou e o pai dele também. Algum de nós tem essa predisposição? E a resposta é: nós não herdamos geneticamente, como eu posso ter um gene herdado dos meus pais, de diabetes ou de uma doença física qualquer, eu posso ter, mas do suicídio é uma ideação que eu posso ter, eu posso o meu sofrimento associar ao sofrimento do outro, e aí considerar que eu tenha, eu posso considerar que esta questão, eu me identifiquei com ela, com meu tio, por várias razões. Mas eu não tenho fisicamente uma predisposição para isso. Não herdamos um cromossomo, algo desse tipo. Uma outra verdade, para a gente ir encerrando o Mitos e Verdades: quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, mas sim acabar com a dor. Essa é uma verdade muito importante. Quem pensa em suicídio, ela não quer necessariamente morrer. Às vezes ela quer sair desse estado de sofrimento em que ela está passando, mas não necessariamente ela quer terminar com sua vida. Ela quer terminar com o sofrimento. Por isso a importância do apoio emocional. Nós do CVV consideramos a importância de que, e entendemos isso a partir desses 58 anos de experiência. O CVV Curitiba faz 40 anos, o CVV a nível nacional 58 anos, e nós herdamos esta experiência de, com o passar dos anos, atendendo 24 horas por dia e armazenando um conteúdo de informações, lógico que mantendo sigilo, nós conseguimos desenvolver, a partir de teóricos como Carl Roger, por exemplo, que ele nos traz a abordagem centrada na pessoa, nós passamos a incorporar este entendimento de que à medida em que a pessoa vai falando, muitas vezes a fala dela, ela tem um pano de fundo, vamos imaginar um iceberg. Ela começa a falar e à medida em que ela vai se sentindo segurança com o interlocutor, ela está ali na ponta do iceberg. E nesse instante ela está buscando sentir o nível de confiança que ela consegue ter. No caso do CVV, uma ligação onde a pessoa não está vendo, a pessoa não conhece, então, sob sigilo absoluto, ela vai fazer desabafos que nos têm mostrado que são extremamente úteis para a pessoa. A pessoa às vezes nos fala coisas que não fala com as demais pessoas, às vezes não fala nem com o seu terapeuta, porque às vezes o olhar de julgamento do outro faz com que iniba e a pessoa coloque filtros no que vai dizendo. Então a proposta é que nós possamos, enquanto pessoas, desenvolver essa experiência desse ouvir. Eu gosto muito de uma fala de um poeta mineiro que diz que existem muitos cursos de oratória por aí, mas existem poucos de escutatória, que nós precisamos aprender a escutar mais. E esse poeta mineiro, Rubem Alves, ele tem uma outra frase que eu gosto mais ainda, que ele diz assim: tem muita gente que fala bonito, muita gente que fala eloquente, bonito, mas tem pouca gente que ouve bonito. Então esta experiência do CVV de ouvir, de não ser o protagonista da fala, quando nós como pessoas estamos presencialmente com alguém que vem falar conosco, um amigo, um familiar, na medida em que ele começa a falar, nós já estamos, antes dele concluir a frase, nós já estamos com soluções, com ideias, com sugestões. A nossa mente está ativa a tentar resolver o problema dele. Mas ele não precisa que você resolva o problema dele, ele precisa que você ouça até ele esgotar o que ele precisa falar. E na medida em que ele esgote o que ele precisa falar, ele vai encontrar nele as soluções para as questões de seu sofrimento. É natural a gente querer acolher, abraçar. A pessoa mal começou a chorar, a gente já quer conter. É natural, é do espírito samaritano, é do espírito humano querer fazer esse acolhimento. Mas nós estamos num processo de aprendizagem nesta relação do ouvir. É muito importante que a gente aprenda a acolher, ouvindo o outro. Às vezes a gente está num momento em que, na correria do dia a dia, às vezes é difícil você ter tempo para ouvir acolhedoramente.
mas a proposta é que a gente se exercite e que a gente busque criar esse jeito de ser de melhor ouvintes. Nós normalmente falamos mais do que ouvimos, quase todos nós. E a experiência que nos traz a instituição CVV, mostrando esta importância de que nós tenhamos esta condição, que nós desenvolvamos essa condição. É uma arte, ouvir é uma arte, e é uma arte muito necessária nesses tempos em que nós estamos com questões emocionais, depressão muito intensa, síndrome do pânico, síndrome de bipolaridade, ora a pessoa está alegre demais, ora está deprimida. Então, acolher esse sentimento. Muitas das vezes esses sentimentos partem de algo orgânico, então ele precisa de tratamento físico. Muitas das vezes ele precisa ter alguém, apoio. Às vezes parte de questões de desamparo, e esse desamparo pode ser acolhido, pode ser aprendido. Diversas instituições nesse momento estão percebendo isso. O CVV tem dado consultoria para instituições as mais diversas, ligadas a religiões, as mais diversas, ligadas a empresas, a diretorias de recursos humanos de grandes empresas. E é consenso a percepção de que se eu consigo ser melhor ouvinte, eu tenho menos conflitos, seja no meu trabalho, seja na minha relação familiar, seja na minha relação comigo mesmo. Todas as grandes guerras, todas as disenções de uma empresa em que os sócios brigam e se dividem, todas as separações de casais, todas as brigas entre pais e filhos, está na dificuldade de comunicação, de se colocar no lugar do outro. Então, é possível aprender a ouvir, e esta é a ferramenta deste século. Esta é a ferramenta de autotransformação. Quando eu ouço melhor o outro sem precisar das soluções para as questões dele, eu também percebo isso em mim. Eu percebo em mim, no silêncio, eu entendo melhor a dor do outro. É algo que não é do Ocidente, é algo que culturalmente nós não temos tanto. O Oriente, as pessoas têm um pouco mais de introspecção e de observação, mas nós aqui no Ocidente culturalmente falamos mais do que ouvimos. Então é mais difícil se perceber. Tem uma metáfora de uma carroça vindo no meio da mata e o pai caminhando com o filho diz: lá vem uma carroça, e o pai diz: ela está vazia. E o filho pergunta para o pai: como você sabe? Porque ela está fazendo muito barulho. Então, nós falamos muito, e a mente fica tagarela à medida em que eu falo muito, porque é possível aprender e é útil aprender a ouvir. Se nós pudermos dar uma contribuição à sociedade, a contribuição que nós podemos dar, a primeira é acolher as pessoas que estão nos procurando, e outra é ser modelo de uma proposta de que nós todos, enquanto sociedade, possamos ouvir melhor, ter uma percepção dos sentimentos do outro, acolher os sentimentos do outro. Esta é uma aprendizagem, essa é uma arte que pode ser ensinada e que pode ser aprendida. O CVV está em mais de 120 cidades em todo o Brasil, a partir dessas mais de 120 cidades atendendo os mais de 5.000 municípios do Brasil inteiro. Nós somos em mais de 4.200 voluntários e são feitas várias ações. Uma das ações no CVV Comunidade, é um programa do CVV. CVV Comunidade tem o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. São reuniões que estavam sendo feitas presenciais, estamos estudando uma forma de fazê-las de maneira remota. O Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, ele atende pessoas que tentaram, que sobreviveram à tentativa, ou pessoas que estão enlutadas com familiares que concretizaram o suicídio. Então, esses grupos, eles são rodas de conversa onde as pessoas falam a respeito de sua dor e são acolhidas com o formato do atendimento do CVV por telefone, mas sendo feito presencialmente e em grupo. O CVV, nessas mais de 120 cidades, atende 24 horas, 365 dias por ano. Temos hoje
9.000 ligações por dia em todo o CVV a nível Brasil. Isso considerando 2020, considerando esses tempos de pandemia. Nesse afastamento social que aconteceu durante a pandemia, o CVV se adaptou e com um quadro um pouquinho menor de voluntários consegue atender a um mesmo número, porque os voluntários se desdobraram, passando a atender uma carga horária maior do que a que já fazia normalmente. De qualquer maneira, antes da pandemia nós já tínhamos uma demanda maior do que a demanda que conseguimos atender, com o número 188 gratuitamente. Então a pessoa nos liga, tem um tempozinho de espera e o voluntário está o tempo inteiro atendendo. No momento em que está de plantão, esse plantão é semanal, o voluntário está fazendo esse atendimento durante todo o tempo que ele está disponível no plantão, porque o número de procura é maior do que a nossa capacidade de atender. Por isso nós viemos a público, uma das razões é divulgar o serviço e outra razão é buscar novos voluntários. Se a pessoa deseja ser voluntário do CVV, ele pode acessar cvv.org.br/voluntário/ e ele manda uma mensagem nesse espaço. Nós vamos retornar a partir da cidade mais próxima, do posto mais próximo onde essa pessoa interessada possa estar. O treinamento é feito em torno de 3 meses, é o tempo. A pessoa faz 3 encontros na primeira semana para ter uma autopercepção, para ela ver se ela se adequa ao trabalho. Ela vai entender exatamente como funciona o atendimento, quais são as experiências que nos são colocadas, e a pessoa faz uma autoavaliação e depois ela faz um treinamento que dura 9 encontros, de 4 horas cada encontro, uma vez por semana. Todo o processo dura em torno de 3 meses. E nós queríamos falar também de uma parceria do CVV com a Unicef, Organização das Nações Unidas para a Infância. Nós no CVV tínhamos ligações de adultos, pessoas mais idosas, adultos, adolescentes. Hoje temos ligações também de crianças. E nós fizemos uma parceria com a Unicef, Organização das Nações Unidas para a Infância, e como nós precisamos manter o sigilo do que nos é dito, contratamos atores que vão falar na primeira pessoa sobre as questões que os jovens passam. Então o ator vai estar, nós vamos mostrar, nós fizemos 6 vídeos que estão disponíveis no cvv.org.br. Nós vamos passar aqui 3 vídeos, que serão como áudios para quem estiver apenas ouvindo a nossa fala. Nesses vídeos a pessoa vai estar falando na primeira pessoa, é um ator, como se ele estivesse passando por aquele sentimento. Como o CVV mantém o sigilo de tudo que nos é dito, nós fizemos nesse formato em parceria com a Unicef. Então vamos ouvir um pouquinho deste vídeo. O primeiro nós vamos trabalhar com assédio sexual, nós vamos falar sobre bullying, nós vamos ver no universo juvenil as questões que passam e às vezes não tendo com quem desabafar. Vamos ver, por exemplo, o assédio sexual de uma jovem atriz vai nos trazer de maneira teatral, ela passando como está vivenciando uma jovem que é assediada na escola. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Precisando conversar, ligue 188. O CVV
oferece apoio emocional 24 horas gratuitamente, indiferente de qual seja a questão que faça. Nesse caso aqui, a jovem, assediada sexualmente na escola, buscou ajuda, encontrou ajuda numa colega. Que nós possamos ser a ajuda daquele que precisa, que nós tenhamos a sensibilidade de oferecer nosso apoio emocional. Às vezes algo que para nós é banal, para o outro é muito grave e gera um sofrimento a ponto de nós descobrirmos que aquela coisa banal em nós, que nós até subestimamos, no outro foi suficiente para ele pensar em não querer mais viver. Vamos ver um outro vídeo de um jovem passando por uma questão de bullying. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia pra parar. Mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perder ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo pros meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era pra eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço pra ele. Essa jovem nos faz um desabafo, é uma atriz, mas quantos dos nossos jovens passam por bullying, por assédios? E ela tem uma fala ali bem interessante que ela diz: buscar ajuda, pedir ajuda não é vergonha. E às vezes o bullying é engraçado para um, mas será que ele está sendo engraçado para o outro? A importância de termos empatia. É tempo de descobrirmos que é possível viver melhor tendo mais empatia. Vamos ver um outro vídeo aqui sobre depressão. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Essa jovem atriz nos fala a importância de desabafar. Diz que depressão não é frescura ou uma coisa só de adulto. Depressão pode estar em qualquer faixa etária. E a proposta da jovem atriz, desse vídeo da parceria do Unicef com o CVV, é que busquemos ajuda. Procure no seu círculo de relacionamentos. Se você não tiver, busque psicólogos. Existem instituições da psicologia de universidades que têm com custo baixo ou sem custo. Existem diversas instituições na sociedade que dão apoio emocional ou que podem servir de apoio neste momento. Um dos maiores males da nossa sociedade é o uso de drogas, e o uso de droga pode afetar, pode trazer questões de fundo emocional. O CVV fez uma parceria com o Unicef neste vídeo, tratando da questão de droga, e nós vamos ver o vídeo e ouvir o ator dizendo os sentimentos que ele passou e quais os caminhos que ele tomou. Mas o CVV sempre preconiza a ideia de que devemos buscar ajuda. Vamos ver o vídeo. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando.
Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Neste vídeo, como em todos os outros dos jovens, fazendo desabafos de suas dores, o CVV, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, vem propondo discussões sobre esse mundo juvenil, sobre esses sofrimentos, esses assédios, principalmente nessa faixa etária, porque, segundo a Organização das Nações Unidas e o Ministério da Saúde, a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos é o suicídio. E muitos destes que estão mencionados nesses vídeos são ações que podem levar a pessoa a pensar em tirar a própria vida. Então nós, do CVV, propomos um diálogo, uma conversa, propomos colocar luz sobre esta questão, sobre essas questões emocionais dos jovens. A ideação suicida ela pode vir em qualquer faixa etária, mas ela no jovem, onde ele está nesse momento de descobrir o mundo, onde tem na adolescência lá as tantas mudanças do ponto de vista físico, hormonal, ela vem para o mundo tomar decisões, escolhas profissionais, e a gente vê nestes vídeos estas questões provocando inseguranças, medos e depressão, entre outros adoecimentos emocionais. Buscar ajuda é a proposta. Buscar ajuda do profissional, buscar ajuda dentro da família, dentro do seu rol de pessoas de confiança. E se não tiver ninguém, buscar ajuda com o CVV. O CVV é uma das ferramentas que a sociedade criou, então, para o apoio emocional, como se fosse um pronto-socorro emocional. E nós vamos indo para a nossa conclusão, agradecendo de coração a oportunidade de virmos a público falar sobre essas questões e oferecer o trabalho do CVV. Agradecemos a Rádio Espírita do Paraná, a Rede Mundial de Emissoras Espíritas e o canal do YouTube da Rádio Espírita do Paraná, pela oportunidade de nós podermos vir a público, então, comentar sobre essas questões, propor que não seja só no setembro que falemos sobre as questões emocionais e sobre o suicídio. O assunto não se resolverá no mês de setembro. Nós teremos continuidade dessa problemática, então precisamos conversar sobre isso, e nós do CVV, que estamos trabalhando bem próximo de onde está o sofrimento, nós estamos à disposição para sermos um dos instrumentos que a sociedade pode usar para esse diálogo, para essa troca de informações e experiências. O CVV é reconhecido desde 1973 como uma entidade de utilidade pública em âmbito federal, estadual e municipal, em mais de 120 cidades do Brasil. Então nós estamos à disposição para acolher o sofrimento, acolher nos canais por chat, por e-mail e pelo número gratuito 188. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversarmos. Até breve. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.